Um vídeo tremido de celular mostra criaturas misteriosas acompanhando um barco em alta velocidade. A partir daí, começa a sequência mais perturbadora de registros sobre possíveis sereias já vista. Número 1. Criaturas perseguem barco em alta velocidade. Em mar aberto, um barco avançava em velocidade máxima, deixando uma trilha de espuma branca no rastro das hélices. O mar estava agitado, as ondas explodiam atrás da embarcação, e tudo parecia normal, até o momento em que a pessoa que filmava se afastou um pouco da traseira e capturou algo totalmente inesperado. No meio da esteira de água, surgiam várias figuras escuras, com cabeças visíveis na superfície, que pareciam perseguir o barco. Elas se moviam com uma precisão assustadora, como se estivessem em formação, como uma matilha caçando sua presa. Essas figuras tinham pele extremamente pálida, olhos negros e redondos que não piscavam, fixos no horizonte. Cabelos encharcados caíam em seus rostos, o que só aumentava a estranheza. Visualmente, elas não se pareciam com nenhum animal marinho conhecido, mas tampouco lembravam humanos de verdade. O mais assustador, segundo os pescadores, era a velocidade com que essas criaturas nadavam. Mesmo com o motor do barco funcionando a toda potência, elas permaneciam lado a lado com a embarcação, deslizando como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Nenhum braço remando, nenhuma perna batendo na água. Só ombros e cabeças atravessando as ondas com uma facilidade sobrenatural, como se tivessem evoluído ali por milhares de anos. Um dos tripulantes grita: "Elas ainda estão aí! Acelera!" Mas mesmo com o barco aumentando a velocidade, as figuras se mantêm firmes na perseguição, alternando mergulhos e reaparições, sempre sob as luzes da embarcação, como se observassem, caçassem, ou talvez estivessem alertando os humanos de algo. Pelo formato do rosto, a velocidade anormal e o comportamento em grupo, muitos acreditam que essas criaturas não podem ser humanas. Elas se encaixam perfeitamente nas antigas descrições dos marinheiros sobre as sirenas, entidades metade humanas, metade peixes, que costumavam seguir navios e aparecer ao cair da noite. Se isso for verdade, estamos diante de um dos vídeos mais claros e impactantes já gravados sobre a possível existência de sereias. Número 2. Uma mão com membranas surge nas profundezas do Caribe. O segundo vídeo leva os espectadores para o fundo do oceano, mais precisamente nas águas do sul do Caribe. Durante um mergulho noturno, um grupo explorava a vida marinha próxima a uma formação de corais. Um dos mergulhadores, ao iluminar uma área rochosa aparentemente comum, notou algo branco se destacando na escuridão. À primeira vista, parecia ser apenas um pedaço de coral calcificado, algo típico e sem importância. Mas, ao observar por alguns segundos a mais, percebeu que aquilo não era uma estrutura fixa ou inerte. Era uma mão. Uma mão de aparência assustadoramente longa, com dedos estendidos e finos como ossos, unidos por uma membrana quase translúcida que se estendia entre eles, lembrando as nadadeiras de alguns anfíbios ou aves aquáticas. A luz da lanterna refletia na pele, que brilhava com uma tonalidade azulada e fria em contraste com o breu absoluto do fundo do mar. A reação do mergulhador foi de pânico imediato. A respiração acelerou visivelmente pelo tubo do respirador, indicando que ele entendeu que não estava sozinho ali embaixo. Mas o que mais aterrorizou não foi a aparência da mão, e sim o fato de que ela se mexeu. Primeiro, um pequeno tremor nos dedos. Depois, uma leve movimentação, como se a mão estivesse tentando se apoiar numa rocha próxima. Em seguida, a criatura a qual essa mão pertencia se arrastou lentamente para baixo e sumiu na escuridão mais densa, sem produzir nenhuma bolha, nenhum ruído, como se fizesse parte daquele ambiente sombrio. Se aquela mão realmente for de uma sereia, isso significaria que esses seres
não apenas observam os humanos da superfície, mas vivem também nas profundezas onde nenhuma luz natural consegue alcançar. Número 3. Um drone registra uma sereia exausta tentando nadar. Um vídeo amplamente compartilhado nas redes sociais mostra uma filmagem feita por drone em pleno oceano, na costa da Flórida. O que era para ser uma imagem panorâmica comum do mar, acabou revelando uma cena impressionante. A câmera captou uma criatura com pele azulada, corpo alongado e cauda flexível, se contorcendo e subindo à superfície de forma visivelmente irregular. Vista de cima, a criatura parecia ter parte superior semelhante à de um ser humano. Braços, ombros e cabeça tinham forma humana, mas a parte inferior do corpo se alongava em uma longa cauda, com movimentos fluidos, ondulando junto com as ondas. A cauda dobrava suavemente, parecendo se adaptar perfeitamente à resistência da água. Mas o mais intrigante foi a forma como ela nadava. Não era como nenhum animal marinho já catalogado pela ciência. Em vez de movimentos simétricos, ela girava o corpo para o lado, inclinava-se para a esquerda e, em certo momento, parecia ser puxada para baixo, como se uma força invisível a arrastasse. Depois de alguns segundos, submersa, emergia de novo, claramente ofegante, como se estivesse esgotada. Nos comentários do vídeo, as reações foram imediatas e intensas. Muitos apontaram que a criatura parecia estar sofrendo. Comentários como: ela está tentando entender a própria cauda? Pobre sereia, parece tão sozinha. E o mais assustador: será que tubarões comem sereias? Tomaram conta da postagem. A grande dúvida ficou: será que ela estava ferida? Será que se perdeu do grupo? Ou estava fugindo de algo ainda mais assustador? Algo que o drone não conseguiu registrar? Número 5. Uma figura imóvel é flagrada sobre as rochas da Irlanda. Um vídeo que viralizou recentemente foi recuperado do celular de um turista que visitava a costa oeste da Irlanda, região conhecida pelo Mar Revolto, clima instável e nevoeiros densos que cobrem a paisagem como véus. A gravação começa de forma simples. Um grupo observa o horizonte coberto de neblina. Mas algo estranho chama a atenção ao longe, em uma formação rochosa a quase 100 metros da praia. Curiosos, eles utilizam o zoom da câmera para tentar entender o que era aquela figura branca imóvel sobre a pedra. O que aparece no quadro congelou todos que assistiam. Sentada sobre a rocha, contra um céu cinzento e pesado, havia uma criatura com pele muito clara, quase pálida, e cabelos longos e escuros que caíam sobre os ombros. Mas o que realmente impressionou foi a parte inferior do corpo. Uma longa cauda, curvada levemente com o vento. Ela não se movia como uma pessoa ou um animal comum. Estava ali, em silêncio absoluto, com a cabeça abaixada, como se estivesse penteando os cabelos com os dedos ou observando algo na água. Após alguns segundos, a criatura se vira lentamente e então, com um leve movimento da cauda, natural demais para ser um boneco ou alguém fantasiado, mergulha no mar com uma velocidade que nenhum ser humano conseguiria reproduzir. O susto da pessoa filmando foi tão grande que a câmera tremeu e o vídeo termina de forma abrupta. Críticos questionaram por que o grupo não continuou filmando, mas especialistas em análise digital observaram que a movimentação, os reflexos e até a sombra da figura sobre a pedra indicavam que não se tratava de efeitos visuais. E, mais uma vez, a velha pergunta voltou: se não é falso, o que era aquilo? Número 7. Formas estranhas nadam contra a corrente no rio Minjiang. Dessa vez, o registro não veio de águas oceânicas, mas de um dos rios mais perigosos da China. Em 5 de setembro, um turista filmava do alto de uma montanha a paisagem ao redor do rio Minjiang, um dos mais longos de Sichuan. O que ele viu não era algo que esperava encontrar. No meio da correnteza, era possível ver 2 ou 3 formas pálidas,
deslizando contra a força do rio, que naquele ponto era extremamente forte. As criaturas não batiam os braços como humanos, nem se moviam como peixes. Deslizavam em curvas suaves e coordenadas, com longas caudas cortando a superfície da água de forma hipnótica. Ao fundo, ouve-se a voz do homem repetindo, em pânico: "Aquilo não é uma pessoa. Não pode ser." A filmagem logo se espalhou e gerou um debate acalorado. Alguns disseram tratar-se de uma nova espécie de sereias de água doce, talvez uma linha evolutiva separada, vivendo escondida nos rios e lagos profundos da Ásia. Outros alegaram se tratar de computação gráfica, mas o que chamou a atenção de especialistas em vídeo e biologia marinha foi que os movimentos da água, os reflexos do sol e o comportamento das criaturas pareciam reais demais para serem falsos. A grande pergunta que ficou no ar foi: se não são humanos, o que pode nadar contra uma corrente tão poderosa assim? Número 8. Corpo é encontrado imóvel na areia durante a madrugada. Em uma praia remota do Sudeste Asiático, por volta das 2 horas da madrugada, um grupo de pescadores caminhava pela areia molhada quando viu uma forma estranha sendo arrastada pelas ondas. À primeira vista, acreditaram se tratar de uma arraia encalhada ou até mesmo de um filhote de baleia, já sem vida. Mas, ao se aproximarem com lanternas, o que viram os deixou completamente sem palavras. Deitado na areia, estava um corpo parcialmente coberto por um tecido branco, como se alguém tivesse tentado esconder sua parte superior. O que era visível? Uma grande cauda preta, um torso longo, com pele marcada por manchas estranhas, e uma estrutura corporal que lembrava tanto a de um ser humano quanto a de um peixe. As pessoas que se aproximaram pararam a pelo menos 3 metros de distância. Ninguém teve coragem de chegar mais perto. Era impossível dizer se estava morto ou apenas inconsciente. Mas a semelhança com os relatos históricos de sereias era assustadora. Alguns taparam a boca em choque, outros recuaram, e a pergunta sussurrada se espalhou entre os presentes: "Isso é uma sereia?" O mais estranho de tudo foi que, apesar de o vídeo viralizar nas redes sociais, nenhuma autoridade apareceu no local e até hoje ninguém sabe para onde aquele corpo foi levado. Número 9. Imagens assustadoras sugerem existência passada de sereias. Um vídeo curtíssimo, com menos de 20 segundos, publicado no TikTok, gerou uma avalanche de reações ao reunir diversas imagens, que supostamente comprovam que sereias realmente existiram. O primeiro quadro mostra o que parece ser um bebê sereia mumificado. A parte de cima lembra um bebê humano seco e encolhido, mas a parte inferior é composta por uma cauda marrom escamosa. Em seguida, aparece uma imagem ainda mais controversa. Um esqueleto inteiro, com estrutura óssea humana do tronco para cima, mas com uma cauda composta por ossos intricados e anatômicos, algo que nem mesmo cientistas conseguiriam descartar com facilidade. Logo após, uma criatura pálida aparece estendida em uma praia rochosa, com cabelo longo e emaranhado, pele viscosa e um rosto que transmite uma expressão de dor congelada. A próxima cena mostra homens carregando uma espécie de caixão de madeira onde estaria o corpo de uma sereia confiscada. E, por fim, um close arrepiante. Um rosto com olhos opacos, pele fina e brilhante e pequenas fendas sob o maxilar, semelhantes a brânquias. A internet explodiu com teorias. Se essas imagens são falsas, por que todas as criaturas retratadas parecem tão consistentes entre si? Mas se forem reais, será que sereias dominaram os oceanos muito antes dos humanos? Número 10. Fita de VHS de 1984 reaparece após décadas. Em Malmö, no sul da Suécia, um casal conhecido como Anderson gravava com sua recém-comprada filmadora portátil em uma tarde de testes à beira-mar no ano de 1984.
O objetivo era apenas capturar algumas imagens das ondas quebrando. No entanto, o que a fita mostrou ficou guardado por mais de 30 anos. Na gravação, é possível ver uma silhueta escura movendo-se sob a superfície. Inicialmente, o casal pensou ser uma foca. Mas, poucos segundos depois, a criatura levantou a cabeça. Entre os fios de cabelo encharcados, surgiram traços faciais perturbadoramente humanos. Aos 7 segundos do vídeo, uma cauda gigante corta a superfície da água como uma lâmina antes de desaparecer completamente, como se a criatura mergulhasse para se esconder. Segundo o filho do casal, eles nunca mostraram o vídeo por medo de serem considerados malucos. A fita ficou guardada em uma caixa de madeira até ser redescoberta pelo neto, que publicou o conteúdo em 2023. O que mais chamou a atenção é que durante todo o vídeo, a criatura nunca se move como um peixe. Ela se desloca de forma ritmada, quase consciente, como se soubesse que estava sendo observada por alguém na praia. Número 11. Uma mulher flagra uma sereia em águas cristalinas no México. Durante um passeio de barco em Puerto Vallarta, no México, uma mulher estava admirando o mar calmo quando avistou uma cauda deslizando suavemente na superfície, não muito longe da embarcação. De início, pensou se tratar de um golfinho ou de um pequeno cetáceo. Mas ao filmar e dar zoom com o celular, viu algo que a deixou sem palavras. Debaixo da água cristalina, uma figura surgiu. O tronco era de uma jovem, com cabelos castanhos compridos e traços tão definidos que pareciam esculpidos. Cada detalhe do rosto, nariz, lábios, queixo, era perfeitamente simétrico e incrivelmente humano. Mas o corpo se conectava diretamente a uma longa cauda prateada e reluzente que se movia de forma elegante sob as ondas. Um único impulso da cauda seria suficiente para levá-la para longe em segundos. Enquanto muitos afirmaram se tratar de uma mulher fantasiada, os crentes em lendas marinhas defenderam com firmeza que aquela era uma aparição legítima. Número 12. Uma aparição inesperada em um bar de Las Vegas. Um vídeo de 15 segundos, gravado dentro de um bar em Las Vegas, causou alvoroço mundial ao mostrar um aquário gigante posicionado atrás do balcão. O que parecia uma atração comum se revelou algo completamente fora do normal. Dentro do tanque, uma criatura nadava em círculos com movimentos rápidos. De longe, alguns pensaram que era uma atriz ou mergulhadora usando uma fantasia. Mas, ao aproximar a câmera, os detalhes ficaram visíveis e assustadores. Pele quase translúcida, escamas metálicas descendo dos quadris até a cauda, e olhos brilhantes que não pareciam humanos, refletindo a luz vermelha do ambiente. O mais intrigante era a velocidade e a fluidez com que ela se movia, exatamente como as sereias vistas nos vídeos do oceano. A maior polêmica veio depois, quando o autor da postagem afirmou que naquela noite o bar não contratou nenhum performer e ninguém sabe o que aconteceu com a criatura após o encerramento do evento. Número 13. Uma voz feminina surge das profundezas à noite. Em uma filmagem noturna, feita por um homem em um pequeno barco no meio do mar, nada parecia fora do normal. A água escura batia no casco, e o som das ondas preenchia o silêncio. A câmera mostrava apenas a escuridão à frente. Mas, em determinado momento, um som inexplicável começa a ecoar. Não era um canto de baleia, tampouco um assobio de golfinho. Era algo mais limpo, mais claro, quase melódico, uma voz feminina chamando debaixo da água. O homem grita de susto e tenta entender o que está ouvindo. Nos comentários, muitas pessoas compararam o som ao áudio usado no documentário Mermaids, The Body Found, aumentando ainda mais o mistério. A voz surgiu no exato momento em que o barco reduziu a velocidade, como se algo lá embaixo estivesse tentando chamar a atenção. Número 14. A criatura com rosto alienígena que lutava para sobreviver. No vídeo final,
Pescadores em alto mar acreditavam ter capturado um peixe grande, preso nas redes. Mas ao puxar o corpo prateado e pesado para o convés, viveram um verdadeiro pesadelo. A criatura caiu de costas e começou a se debater com braços pálidos, emitindo um som agudo e desesperador. Ao virar o rosto, todos recuaram. Os olhos estavam completamente abertos. A boca vermelha se debatia tentando respirar, e a expressão no rosto transmitia pânico puro. A pele parecia real, refletia luz e contraía músculos a cada tentativa de se arrastar. Um dos pescadores grita ao ouvir um grito fino, quase infantil, que ecoa por todo o convés. O vídeo dura apenas 10 segundos, mas foi tempo suficiente para deixar o mundo inteiro em dúvida. Aquilo não parecia um animal conhecido. E mais ainda, por que aquele rosto parecia tão real? Com tantos vídeos, imagens e registros se acumulando ao longo dos anos, alguns antigos, outros extremamente recentes, a grande pergunta se mantém: o que são essas criaturas? Sereias? Novas espécies marinhas? Experimentos genéticos escondidos? Seres de outra origem? Sejam o que forem, parecem estar cada vez mais próximas da superfície, observando, nadando ao nosso redor. E talvez, apenas agora, estejamos começando a perceber sua presença. Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!